Fala pessoal, tudo bem? E vamos lá para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho em relação à retomada de velocidade do Jeep Compass em relação ao Renegade Sport 1.3. Como eu falei para vocês, né, desde quando eu tô andando com o Jeep Compass a diesel aqui, né, eu falei que dá para você sentir um pouquinho que parece que ele é um pouquinho mais lerdo do que o Renegade, né? E o Renegade às vezes ele tem uma retomada bem melhor, sabe, quando você precisa do motor, né? Mas já deixo bem claro, né, desde o início aqui, que não significa que o carro é ruim, tá? Eu tô incomodado com a marca aqui do vidro, né, trincado. E acho que vocês também vão ficar. Já deixo bem claro que o carro não é ruim. É só uma questão de percepção da diferença de um carro e do outro. Lembrando que são carros totalmente diferentes. Esse carro aqui é bem maior do que o Renegade. E também ele tem tração nas 4 rodas, né? Então isso agrega peso no carro. Então, com certeza, quando você tem o sistema de tração ali e tudo mais, eu acho que ele deve agregar aqui, se pegar em relação à versão T270, que é só tração dianteira, acredito que com tração 4x4 ele deve agregar pelo menos ali uns 150 kg a mais ali no carro, né? Então, assim, é praticamente 2 ocupantes a mais ali que você tem no carro, né? Só que, porém, com coisas que ele precisa para funcionar, né? Entendeu? De parte mecânica, né? Então, sim, é uma diferença considerável ali pro carro, né? E a gente sabe que qualquer peso que a gente coloca mais ali no carro, você vai vendo que você vai perdendo um pouquinho do desempenho dele. Então, nesse momento, o que eu tô fazendo? Tô indo em 2 pontos que eu fiz gravação quando eu tava com o Renegade, né? Que um foi naquela descida ali, que eu fiz uma retomada com ele, e outro foi numa outra subida que tem logo à frente, né? Que eu fiz uma outra retomada. Então eu vou gravar esse Jeep Compass aqui, fazendo essas 2 retomadas, e no canto esquerdo da tela eu vou colocar imagens da retomada que eu fiz com o Renegade, né? E a gente vai comparar um pouquinho como que foi o desempenho dos 2 carros, né? E eu tô curioso pra ver, porque assim, dá a sensação que esse carro sim é mais lerdo, mas às vezes eu posso estar enganado. Lembrando que agora na descida pode ser que dê pouquíssima diferença, né? Porque a gente vai estar numa descida e esse carro sim, ele tem um torque legal, né? Então, consequentemente, a resposta também vai ser interessante numa descida. Mas acredito que na subida pode ser que dê uma diferença interessante ali pra gente perceber no ponteiro, né? O carro desenvolvendo velocidade na subida, né? E a gente comparar com o Renegade 1.3. Então, como vai ficar tudo menor assim a imagem, né? Então, vou até colocar aqui no velocímetro digital, né? Porque daí, como o Renegade ele tava também no velocímetro digital aqui no meio do painel, então vai ficar mais fácil pra gente comparar um carro com o outro. Então, na hora que eu for fazer essas 2 etapas ali, eu vou estar na mesma velocidade que eu tava com o Renegade na época, né? E a gente vai comparar o desenvolvimento de velocidade dos 2 carros nessas 2 situações. Eu deixei bem claro isso aí, em questão que o carro não é ruim, nada, porque tem gente que às vezes vai achar que pode ser uma coisa absurda, né? Sabe? Tipo, a diferença que dá. Mas não, mas assim a gente acaba percebendo, né? E é que eu falo pra vocês, isso aí vai muito de cada pessoa, por quê? Porque cada pessoa tem uma forma diferente de conduzir o carro, né? Então, por exemplo, a mesma coisa quando eu lembro do meu sogro, né? Que ele tava com HRV, que eu até coloquei vídeo dela aqui à venda, né? A versão antiga, com 1.8, e onde que ele comprou a versão nova, que é 1.5. Consequentemente, eu pensei que ele vai sentir uma diferença ali no carro, né? E realmente, ele foi viajar com o carro agora, recentemente, né? Fez uma viagem de cerca de 600 km, deve ser mais ou menos, né? E realmente ele falou que em alguns trechos da pista, da rodovia, né? Onde tinha subido, alguma coisa assim, ele percebia, sim, que a versão 1.8 tinha uma resposta bem melhor, né? Mas isso era logo de se imaginar, né? Que são carros que têm diferença de potência, né? E em questão da mecânica também, né? As 2 são aspiradas, porém uma é 1.5 e outra é 1.8. Consequentemente, você vai ter uma diferença no torque ali do carro, né? Que é realmente que a gente percebe quando você tá andando numa subida, sabe? Do carro conseguir se manter uma velocidade e tudo mais. E por que eu falo que é pessoal? Porque da forma que ele conduz o carro, meu sogro, né? Isso não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na vida dele, né? Entendeu? Não é um carro que ele vai comprar, que ele vai perceber sim essa diferença e vai ficar chateado, falar, não gostei. Não, ele vai gostar. Agora, por exemplo, eu que gosto, tenho o pé um pouquinho pesado, você gosta de sentir a parte mecânica do carro, do motor, do desempenho, logicamente você vai sim perceber esses pequenos detalhes assim, entre um carro e outro, né? Então, que nem eu falo, do Renegade pra cá, sim, dá uma diferencinha que eu percebo, né? Mas às vezes não vai ser nada absurdo, mas eu percebo sim que existe uma diferença de desempenho.
E é muito simples, porque se você pegar os dados, eu já falei também no vídeo passado, né, do Jeep Compass T270, que é tração dianteira, e o T350, que seria esse, os dados de velocidade e aceleração, você vê que o T270 ele é bem mais esperto, né, e consequentemente isso aí vai afetar na pista também, esse comportamento do carro. Olha lá, tô aqui andando e encontrei o irmãozinho do meu Corcel, olha lá, ó. Acho que até a cor deve ser semelhante ali. Esse aqui tá com um amarelo um pouquinho mais forte, mas é um Corcel, né? Eu adoro esse carrinho. Só pra vocês verem, eu tô aqui na reta, né? Eu tô na casquinha aqui do carro, ó. Entendeu? Então você vê que é um carro que... E hoje muitos carros fazem isso. Se você pegar um carro 1.0, você vai andando dessa forma também. Você vê o desempenho dos carros 1.0 hoje e deixa a gente bobo, né? Principalmente se você estiver sozinho, né? Você consegue ter... Sabe, você consegue manter algumas velocidades assim que quando você volta bem na época que lançou os carros 1.0 você não conseguia, né? Entendeu? Hoje você consegue andar muito bem com um carro 1.0 na pista. Então estamos chegando agora no ponto lá onde eu fiz a retomada com... Mas assim, eu acho que não vai dar pra mim obedecer a regra certinho, porque tá vindo o carro. Mas eu vou chegar nos 95 por hora aqui, né, na pista. E vamos afundar o pé, que foi mais ou menos esse trecho aqui que a gente fez a retomada com o Renegade, né? Então vamos lá, deixa eu só descer pra 95, ó. E vou afundar o pé como se estivesse retomando atrás de alguém, ó. Ó, afundei o pé. Vamos embora, não. Pronto. Mas o Renegade não cheguei nessa velocidade aqui, mas depois a gente faz um comparativo ali, né? Pelo menos pra ver quem que vai chegar primeiro, porque eu cheguei até 144 km por hora com ele nesse momento, né? Então assim, a gente vê quem que vai chegar primeiro nessa hora. E falar pra vocês, cara, eu tô agora a 132 por hora, cara, o Corcel ali no retrovisor, cara. Ele tá andando bem o carrinho, hein? Olha. E falar pra você, porque o Corcel, cara, eu tenho experiência pra falar isso. O Corcel, ele tem o câmbio muito curto, cara. Em quarta marcha, cara, ele a 110 por hora ali, o motor parece que vai explodir. Entendeu? E aqui nós estamos a 127, o Corcelzinho tá ali atrás ainda, ó. Entendeu? E aquela aceleradinha que eu dei ali, eu abri dele, né? Mas ele tá vindo, cara, tá vindo. Que coisa, né? Às vezes pode ser que ele trocou a relação de câmbio do carro. E olha só, 127... E o Corcel atrás. Daqui a pouco ele vai dar farol na minha bunda aqui, ó. Ele tá chegando perto, hein, cara. Agora só vou diminuir a velocidade aqui, porque era o ponto que a gente fez o teste do Renegade, né? Então eu tava 111 lá, o Corcelzinho vai passar, ó. E vai embora lá, ó. Ó. Vamos lá, 111. Ó, vou cravar o pé agora, ó. Olha só, cravei o pé. Depois a gente compara ali com... Mas só que eu peguei bem no... Bem aqui no... Como posso falar? No... Bem na hora que já tava bem terminando a subida, né? É que eu me atrapalhei aqui com o Corcelzinho. Tive que dar um espacinho pra ele. Mas... Depois a gente compara. Só pra nível de conhecimento ali. Fazer um comparativo entre um carro e outro pra ver, né? Mas, cara, fiquei bobo de ver com esse Corcel aqui, hein? Olha lá, ó, 120 por hora, o cara mantendo a velocidade na boa, passeando com a família ali, ó. Que da hora. Então é isso, é mais pra gente ter um pouquinho de percepção de um carro do outro. Talvez vai dar pouquíssima diferença, mas acredito que dê pra vocês entenderem um pouquinho o que eu tô falando, né? E o interessante também é que esse carro aqui, uma coisa que eu percebi, né? Até ontem mesmo eu fiz alguns testes na pista, né? O que acontece? Ele tem um câmbio borboleta aqui pra você realmente voltar as marchas. Só que teve alguns momentos, quando eu tava viajando, né, que às vezes você batia aqui na borboleta, que ele não voltava a marcha. Ele tava até um aviso lá que, tipo, não ia voltar. Eu não vou lembrar o que aparecia no painel, né? Mas só que ontem, por exemplo, ele voltou algumas marchas. Eu consegui reduzir bem a marcha dele pra, vamos falar, simular uma retomada, né? Então eu fiquei sem entender, sabe? Porque às vezes ele dá essa resposta e às vezes não. Agora eu não sei se era por causa, talvez, da velocidade que eu tava, né? Nas vezes que aconteceu isso. Às vezes pode ser que, por exemplo, eu tava numa velocidade que, se reduzisse, não ia adiantar muita coisa, né? Então ele mantinha a marcha que tava já realmente, né? Então eu fiquei sem entender. Mas mesmo assim eu fiquei meio assim
com o pé atrás porque é imprevisível o carro. Então vamos falar assim, numa casa, uma retomada, né? Que você tá contando ali que se você bater ali na borboleta vai voltar a marcha e ele não voltar, ele vai do jeito que vai, sabe? Ele vai embalando do jeito que vai. Sendo que o próprio Renegade mesmo, né? Quando você tá até numa certa velocidade, você pisava no fundo do acelerador, ele voltava a marcha e ia embora, sabe? Não tinha essa, né? E esse carro aqui, ele tem 9 marchas, né? Se não me engano, é isso mesmo, 9 marchas, né? Então, consequentemente, eu achava que ele ia voltar alguma, né? Mas ele teve momentos assim que ele não voltava. Até se alguém teve essa experiência igual eu tive, né? Até comenta aí, porque foi uma das coisas que chamou atenção, né? Teve um dia que eu tava com a minha esposa, eu falei, olha só que coisa, né? Tem a borboleta aqui, só que eu tô tentando voltar a marcha e ele não volta. Né? Daí eu achei estranho. Lembrando também que a proposta do carro não é ser um carro esportivo, que voltar realmente marcha, igual acontecia com o Audi, porque o Audi era incrível, né? Você batia nas marchas e voltava ele, né? Conseguia reduzir bem, né, as marchas e era bem interessante, né? Então você conseguia usufruir bastante do motor dele, né? Mas não é a proposta de um carro desse aqui, né? Mas fica aí meu vídeo, né? Espero que gostem e deixo bem claro novamente que o carro é legal, sabe? Para muita gente, um motor desse aqui tá de ótimo tamanho, né? Uma resposta de aceleração tá muito boa, né? É que sim, eu percebi a diferença, tá? Então, um grande abraço aí para vocês e tudo de bom.